A estratégia russa era simples: tomar os assentamentos ao redor da cidade-chave de Pokrovsk e cercar os defensores ucranianos. Depois atacar. Assaltos sucessivos abririam brecha nas defesas da Ucrânia, deixando Pokrovsk pronta para ser tomada. Funcionou quase. A Rússia quase abriu uma brecha, e suas tropas pensaram que já tinham vencido. A Ucrânia preparou a armadilha. A Brigada Azov entrou em ação, cercando 800 soldados russos antes de eliminar a maioria deles. Tudo começou com o que seria uma das maiores vitórias russas na Guerra da Ucrânia. As forças de Vladimir Putin passaram meses fazendo pequenos avanços na região de Donetsk, com foco especial nos assentamentos ao redor de Pokrovsk. A cada vila conquistada, a Rússia obtinha novo ponto de observação e base para atacar a Ucrânia. A Rússia avançava devagar, enquanto a Ucrânia se preocupava. O ex-chefe de gabinete da Brigada Azov, tenente-coronel Bohdan Kratovich, deixou claro o que as forças ucranianas enfrentavam em Pokrovsk com a aproximação russa. Em 11 de agosto, o Novo Voz da Ucrânia noticiou uma publicação feita por Kratovich no X, na qual ele implorou ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que fizesse mais pela região. Senhor presidente, não sei que relatórios o senhor recebe, mas posso dizer isto. Nossa situação no eixo Pokrovsk-Konstantinivka é desastrosa, escreveu o ex-comandante do Azov. O problema, continuou ele, era que a Rússia estava prestes a cercar completamente várias cidades-chave. Pokrovsk e Mirnorad quase cercadas, Konstantinivka parcialmente. Protovich afirmou que o inimigo avança para Kramatorsk e Druskivka. O alerta foi feito, mas a Ucrânia pode não ter agido o bastante. Uma declaração oficial fornecida pelos porta-vozes militares da Ucrânia sugeriu que Zelensky estava ciente da situação em Pokrovsk, mas que Krotovich e outros podem ter interpretado mal a situação. Conter esses grupos exige forças de reserva para contra-atacar, mas não é uma tomada territorial, dizia o comunicado. O mal-entendido sobre isso levou a erros de análise e discussões públicas sobre a aglomeração Pokrovsk-Mirnorad. Talvez tenha sido isso, ou os altos comandantes militares da Ucrânia interpretaram mal a situação no terreno. Não sabemos ao certo, mas sabemos que, no dia seguinte, segundo a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, chegaram notícias de avanço da Rússia. No fim de semana anterior à postagem do ex-comandante do Azov, tropas russas romperam a linha defensiva da Ucrânia em Pokrovsk. Esse era o momento que Putin estava esperando, depois de mandar seus soldados atacarem a cidade vital. Em 2024 e início de 2025, ele tornou Pokrovsk alvo de sua ofensiva de verão, enviando 110 mil soldados ao local. Porque ele sabia que tomar Pokrovsk tiraria da Ucrânia uma linha logística vital no Donbass. Agora, suas tropas estavam na cidade, como Krotovich avisou. Em algum momento durante o fim de semana, tropas russas romperam as linhas defensivas ucranianas ao norte da cidade de Pokrovsk, no Donbass, a leste da pequena cidade de Dobropilha, informou a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade. Analistas militares e blogueiros ucranianos e russos relatam que unidades russas avançaram cerca de 17 quilômetros ao norte de suas linhas anteriores. Esse foi um grande avanço em relação ao que a Rússia vinha obtendo recentemente, sendo uma péssima notícia para Pokrovsk. Pokrovsk estava parcialmente cercada, e a Rússia pode ter tomado parte de uma estrada e uma vila próxima, segundo o veículo. Isso daria à Rússia um acesso melhor. Unidades de sabotagem russas começaram a atuar em Pokrovsk e grupos de infiltração avançavam na cidade. Defensores de Pokrovsk, na Ucrânia, lutavam intensamente para atrasar o avanço russo e impedir que se estabelecessem na cidade. O processo, mas a Ucrânia sabia que isso não seria suficiente. Reforços eram necessários e deveriam vir de uma das unidades mais experientes e brutais do exército ucraniano. Quem a Ucrânia chamou para agir? A Brigada Azov, antes comandada por quem entregou o aviso X a Zelensky, estava a caminho. Ela quase causou grandes danos às forças russas em Pokrovsk. Os soldados de Putin não previam o que viria. A Brigada Azov tornou-se uma das unidades mais eficazes da Ucrânia desde a campanha de agressão de Putin em 2014. A 12. A Brigada de Forças Especiais. Azov, conhecida como Brigada Azov, integra a Guarda Nacional da Ucrânia e, segundo seu site oficial, protege a integridade territorial do país desde maio de 2014.
Quando Putin começou sua agressão à Ucrânia, há mais de uma década, a nova Brigada Azov teve grandes sucessos contra suas forças. Essa brigada libertou Mariupol em junho de 2014. O mesmo se aplica à cidade de Marinka, libertada das forças pró-separatistas ucranianas, apoiadas pela Rússia em agosto de 2014. Os primeiros sucessos fizeram a Brigada Azov se firmar em Mariupol como principal defensora da cidade e receber status oficial de unidade de forças especiais. Avançando para a invasão total da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Brigada Azov novamente lutou para defender Mariupol, mas desta vez não teve sucesso. Incapazes de se defender contra um número muito superior de russos, os membros do grupo recuaram e se dispersaram. Para alguns, aquela tentativa fracassada de repelir a Rússia durante o cerco de Mariupol teria sido suficiente para convencê-los a jogar a toalha e abandonar a luta. Para a Brigada Azov, a queda da cidade que foi seu lar só aumentou seu fogo coletivo. A Brigada Azov voltaria com tudo, maior, mais forte e mais perigosa do que nunca. Tão perigosa que os métodos da brigada já a colocaram em conflito com a liderança ucraniana mais de uma vez. Um ex-comandante usar o X para alertas é o menor problema que a liderança da Ucrânia já enfrentou com a brigada rebelde. Os problemas começaram em 2022, quando membros da brigada marcharam até Kiev para exigir que o governo ucraniano não cedesse aos russos invasores. Concessões nunca estiveram em pauta desde o começo. Era sobre a Brigada Azov, deixando claro que lutariam até a morte pela pátria. O perigo na brigada trouxe novos desafios. A Meta considerou a brigada uma organização perigosa por um período, impedindo postagens ou vídeos sobre eles. A designação foi retirada em janeiro de 2023, após surgirem mais informações sobre os atos heróicos da brigada. Os Estados Unidos da América proibiram a Brigada Azov de usar armas americanas nos 2 primeiros anos da guerra, devido a preocupações com direitos humanos. A proibição foi suspensa em junho de 2024, após investigação sem evidências, tornando a Brigada Azov uma força reconhecida. Desde setembro de 2024, a brigada atua em Pokrovsk e região, realizando contra-ataques e revertendo avanços russos. Então, a Brigada Azov é perigosa? Certamente! A polêmica em torno do grupo deve-se a supostas simpatias de extrema-direita, embora isso tenha diminuído nos últimos anos. A brigada é, acima de tudo, um coletivo que defende firmemente o solo ucraniano onde quer que seja enviada. Quando a Rússia avançou em Pokrovsk, a Ucrânia acionou sua principal unidade de forças especiais. Para restabelecer o equilíbrio, era preciso expulsar a Rússia de volta. A Brigada Azov tinha as habilidades, o pessoal e as táticas para isso. Isso nos leva à armadilha que a Ucrânia preparou, citada na introdução do vídeo. Em 18 de agosto, a Euromaidan Press divulgou um relatório detalhado sobre essa armadilha e sua criação. Como já dissemos, não surpreende que a Brigada Azov tenha participado intensamente do início ao fim. O problema da Ucrânia não era só a invasão russa em Pokrovsk, o que já era grave. Porém, se não fosse contido, esse avanço permitiria à Rússia desmontar as fortificações que soldados ucranianos levaram mais de um ano para construir. A Euromaidan Press afirma que a Rússia surpreendeu a Ucrânia em um dos poucos erros táticos do país. As forças de Putin avançaram em Pokrovsk porque a linha de defesa estava desguarnecida e despreparada. Com os alertas do ex-comandante Azov confirmados, o alto comando ucraniano agiu rapidamente. Eles falharam na defesa inicial de Pokrovsk, mas garantiriam corrigir isso com o contra-ataque e enviando a Brigada Azov. A brigada entrou imediatamente em ação. Uma análise da infiltração russa em Pokrovsk mostrou que, embora fosse profunda, também era estreita. A Rússia quebrou as defesas, mas não ampliou a brecha para permitir a entrada de centenas de soldados em Pokrovsk. Essa estreiteza criou vulnerabilidades que a Brigada Azov identificou imediatamente, diz a Euromaidan Press. O saliente russo, uma protuberância das forças inimigas, cercada por 3 lados, pode ser cercado por um movimento de pinça. Ele poderia ser cortado na brecha, isolando os soldados avançados dos reforços e suprimentos. Para isso, a Brigada Azov precisava agir rápido. Primeiro, impedir os russos de expandir seu saliente. Permitir essa expansão seria desastroso, pois daria aos russos chance de inundar Pokrovsk com tropas. A Brigada Azov sabia que não podia deixar os infiltrados se fortificarem.
pois isso dificultaria muito sua remoção, enquanto causavam problemas para as linhas de suprimento da Ucrânia. Então, a brigada, junto com outros grupos que trabalhavam ao lado deles, entrou em ação. Segundo a Euromaidan Press, o primeiro regimento de assalto da 20 foi enviado para enfrentar a incursão russa. Atacaram a frente do saliente, evitando penetração maior em Pokrovsk. Devido à estreiteza do saliente russo, o primeiro regimento da 20 provavelmente bloqueou as forças russas, contendo o avanço do ataque. Os russos logo foram forçados a recuar para a vila de Zolotikolodiaz, origem do ataque inicial. A principal força russa estava fora de Pokrovsk. Os ataques subsequentes do primeiro regimento da 20 invadiram posições russas por até 40 quilômetros de profundidade. Por fim, o regimento da 20 retomou a nova linha de defesa de Donbass com o ataque inicial. Isso já foi uma grande vitória orquestrada pela Brigada Azov. No entanto, a brigada sabia que isso não seria suficiente. Restabelecer a linha de frente para como ela estava antes da incursão russa simplesmente significava que a Rússia poderia tentar novamente. É claro que a Ucrânia não cometeria o mesmo erro de deixar suas linhas defensivas desguarnecidas duas vezes. Mas Pokrovsk segue lentamente cercada pelas forças russas, se for deixada sozinha. A Brigada Azov sabia que os russos das aldeias próximas avançariam para outras e acabariam cercando Pokrovsk. A Brigada Azov resolveu revidar na mesma moeda. Enquanto o primeiro regimento da 20 combatia os russos de igual para igual, a Brigada Azov avançava pelo sul do saliente russo. Ao alcançar o flanco esquerdo do saliente, a brigada iniciou uma sucessão de contra-ataques em ritmo acelerado. E isso não era tudo o que os soldados russos tinham que enfrentar. No flanco direito do saliente, tropas ucranianas da 93ª Brigada, mecanizada, partiram para o ataque. O movimento PINSA terminou. Os russos não tinham mais para onde fugir. Satélites mostram várias crateras de bombas planadoras russas em ambos os lados do saliente, indicando suas localizações. O ataque ucraniano teve êxito e levou à captura de Kutuzivka. Fontes russas e ucranianas destacam que os ucranianos cercaram os russos em 2 bolsões, segundo a Euromaidan Press. Além de as forças russas serem repelidas para a vila de origem do ataque, a Brigada Azov recuperou o assentamento. Cercadas pelas táticas da Brigada Azov, as forças russas ficaram desesperadas. A ofensiva em Pokrovsk pode ter terminado, com dezenas de soldados russos mortos. Talvez os que escaparam da Brigada Azov pudessem cumprir outro objetivo: concluir o cerco a Pokrovsk. A Brigada Azov previu. Soldados russos tentaram uma manobra alternativa para escapar da armadilha preparada. Assim, poderiam atacar Radinsky e Bilitsky. Talvez os soldados achassem que eram espertos. No entanto, a Brigada Azov estava 2 passos à frente deles, antecipando uma tentativa de contra-ataque russo. Os membros da brigada responderam e impediram o avanço russo. O resultado foi igual ao ataque em pinça, mais baixas russas. Esse talvez seja o principal destaque das conquistas recentes da Brigada Azov. Sua tática engenhosa de cerco levou ao isolamento de 800 soldados russos de seus companheiros. Naquele momento, eles acharam que tinham conseguido uma grande vitória. Nem todos os 800 foram mortos. Como relata a RFIU News no YouTube, a Brigada Azov e seus aliados conseguiram matar 271 soldados russos e ferir mais 101. Outros 13 foram capturados e levados sob custódia ucraniana, criando um total de 385 baixas em apenas alguns dias. Militani afirma que as forças ucranianas destruíram 37 veículos e motos russos, 3 peças de artilharia, 2 blindados e um tanque. A Euromaidan Press relata que imagens geolocalizadas do local mostram que a Brigada Azov usou uma variedade de táticas para conter o avanço russo, incluindo o uso de veículos aéreos não tripulados, ou VANTs, para lançar granadas sobre os soldados russos, além de utilizar vantes, com visão em primeira pessoa, para eliminar soldados russos que tentaram se abrigar em casas dentro dos assentamentos que haviam capturado. A Rússia fracassou na incursão em Pokrovsk, principalmente por causa da Brigada Azov. Isso já teria sido ruim o suficiente para Putin, que foi forçado a assistir enquanto a vitória que ele tanto queria conquistar era tirada de suas mãos. A Ucrânia não parou aí. Com a linha de frente de Pokrovsk estabilizada e algum território retomado da Rússia, o foco ucraniano passou para o rio Kazeni Turets. A travessia desse rio foi outra parte do motivo pelo qual a Rússia conseguiu avançar até Pokrovsk em primeiro lugar. No entanto, a travessia não foi executada tão bem quanto a Rússia precisava.
As forças de Putin não conseguiram tomar o controle de nenhuma travessia importante de rio, o que significa que suas tropas estão atravessando o rio em contingentes pequenos. A ausência de grandes travessias de rio também significa que não há como transferir grandes quantidades de pessoal ou equipamento para o outro lado, deixando isolados aqueles que conseguem atravessar. Soldados isolados estão sob ataque de drones neste momento, segundo a Euromaidan Press. Com esse ataque, a retirada russa e perda total do controle da área perto do rio e de regiões ao redor de Pokrovsk. Após dias difíceis para a Rússia, a Euromaidan Press relata que as forças ucranianas avançaram para Nikonarivka e Novosikova. Esses assentamentos ainda não estão sob controle total da Ucrânia. No entanto, as forças russas que os ocupavam foram expulsas. E a Ucrânia mantém vantes sobrevoando constantemente para criar uma zona de morte. Isso será um grande problema caso as forças de Putin tentem avançar novamente. O que temos aqui é um claro caso de antes tarde do que nunca. Admitidamente, a Ucrânia foi lenta demais para responder às tentativas do exército russo de cercar Pokrovsk. Vários assentamentos caíram e a cidade quase foi cercada. Deixar uma linha defensiva importante desprotegida foi um grande erro, permitindo a invasão de Pokrovsk por infiltrados russos. Porém, a Ucrânia aprendeu rápido. Quando a situação ficou crítica, a Brigada Azov foi chamada para resolver. Como equipe militar de elite, essa brigada assumiu a missão que as demais forças ucranianas em Pokrovsk não conseguiam cumprir. A Brigada Azov formou essas forças. Ela criou a PINSA e com outras unidades enfrentou os soldados russos e executou tudo perfeitamente. Zelensky atualizou seu discurso noturno e publicou no Telegram em 15 de agosto da Estamos combatendo as tentativas russas e aumentando a pressão sobre os invasores. Estamos tendo sucesso, disse ele. Zelensky disse que a Ucrânia reforçará suas forças em Donetsk, talvez para garantir que nada parecido com a breve incursão da Rússia em Pokrovsk volte a acontecer. Por enquanto, Pokrovsk ainda está sob controle da Ucrânia. Isso significa que ainda está servindo como o principal centro logístico que a Ucrânia precisa que seja. Seus trilhos e estradas seguem funcionando, e graças à Brigada Azov e seus aliados, a logística da Ucrânia no Donbass continua ativa. Quanto à própria Brigada Azov, só podemos supor que seus membros ainda estão lutando. Talvez agora estejam reforçando as defesas de Pokrovsk para garantir que a Ucrânia não seja mais surpreendida na cidade. Se a Ucrânia tiver esse problema de novo, essa brigada provavelmente será chamada para ajudar. Nada mal para uma brigada ucraniana antes vista como perigosa demais para o Facebook. Enquanto isso, a Brigada Azov mostra a importância disso. Em Pokrovsk, um atirador de elite ucraniano acabou de entrar no modo fera, usando o rifle de precisão Snipex Alligator da Ucrânia. Esse soldado fez o tiro letal mais longo do mundo. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura atualizada dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.